4. Números 21, 4. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais. Tem alguém que perde a paciência aqui? Deixa eu ver. Alguém que perde a paciência? O povo da noite é povo paciente, então essa não é a mensagem de hoje. Alguém que perde a paciência fácil aqui? Deixa eu ver. Vieram. Então tá certo. Então a mensagem é para você mesmo. Eu vou ter que ver outra mensagem, Fran. O povo da noite é tudo paciente, ninguém nem levantou a mão. Então é isso, tá certo. É isso mesmo. Passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. O povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. Muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu, correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze. Coloca a serpente no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para a serpente, olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze, colocou a serpente no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas, olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. João 3:14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela que nós acabamos de ler, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, eu estive fazendo essa reflexão com os irmãos nos 2 cultos da manhã, e nós pudemos pensar várias coisas importantes. Eu sei que agora, nós temos agora à noite a Bruna, que vai passar pelas águas, a Yasmin, que vai passar pelas águas. Vocês vão mesmo? Certeza? Dá tempo de desistir. Deixa eu ver. Tá fria. Tem mais alguém que não deu o nome? Pastor, eu não dei o nome, mas eu não sou batizado ainda. Ou eu não sou batizada ainda. Falar bem a verdade para o senhor, já era para eu ter sido batizado faz tempo, mas eu fico enrolando. Eu fico enrolando. Tem alguém aí enrolando aí? Que não é batizado e está enrolando? Ai, pastor, eu. O senhor achou eu aqui. Eu não. É Deus que está
com o olho dele passando por sobre a terra, procurando aquele que tem se colocado diante dele, para ele manifestar a força dele na vida da pessoa. Então pode ser que tenha mais alguém que não é ainda batizado, que está aqui com a gente, e talvez até o final do culto tome a decisão: pastor, eu quero passar pelas águas. Eu não vim preparado, eu não trouxe roupa, não trouxe lancheira, não trouxe nada, mas tem tudo lá, né, Rose? Tem roupa, tem tudo lá, facinho, né? Ótimo. Então nós vamos fazer a reflexão e eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos olhar a história. Deus tinha prometido para o povo: eu vou pôr vocês numa terra boa, terra que mana leite e mel. Deus, através da vida do Moisés, tira o povo do Egito. O povo começa a caminhar pelo deserto. E o deserto é lugar de aprendizado. Você assistiu? Deu tempo ou não deu tempo ainda, João? Eu mandei para você a do Robert. Ainda não deu tempo. Mandei uma mensagem para ele que fala do poder do sofrimento. O poder que a gente não quer sofrer, né, irmão? Tem alguém que gosta de sofrer aí? Não gosta? Meu Deus. Se você quiser, você me pede. Se você não pedir, eu não vou te mandar. Eu te mando uma mensagem. Uma reflexão, não é mensagem. O pastor Robert Dudu, ele sempre manda o link da oração da madrugada. E nessa, ele está falando do sofrimento, do poder do sofrimento, da importância do sofrimento, de quanto a gente aprende com o sofrimento. O Tiago fala disso também, que ele diz: irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Produz perseverança, que produz esperança. Com outras palavras, na dificuldade a pessoa cresce, a pessoa melhora. Só que, é claro, nenhum de nós queremos dificuldade, né? Mas às vezes é na dificuldade que a gente acaba melhorando. Enfim, o povo, Deus tirou o povo e colocou o povo para caminhar no deserto. Vambora, bora lá, terra que mana leite e mel, aí vou eu. Deus usa essa figura, terra que mana leite e mel. Para o contexto deles lá era de fácil compreensão. Para nós, a aplicação assim, contextualizando, a terra que mana leite e mel é uma vida tranquila, uma vida boa. Falando de ser milionário, irmão. Para ser milionário precisa fazer o quê mesmo? Falei hoje aqui. Esforçar um pouco mais. Aumentar o esforço. Quem quer ser milionário tem que aumentar o esforço. Quem não quer ser milionário não precisa aumentar o esforço. Não estou falando de ser milionário. Ainda que se alguém entre nós quiser ser milionário, conta comigo para te ajudar, porque eu vou contar com você para comer um x-egg depois. Enfim, terra que mana leite e mel. Família boa, casa boa, ambiente bom, um carro legal, uma roupa legal, um casamento agradável, filho, filha debaixo da bênção, junto ali no dia a dia. Coisas simples, coisas básicas do dia a dia. Terra que mana leite e mel. E o povo vai no deserto caminhando em direção a uma terra que manava leite e mel. Deus fez na vida deles. Eles estavam marchando, tendo a oportunidade de viver experiências fantásticas ali, naquele deserto. Só que o que acontece? Aí entra onde nós fizemos a leitura. Em um dado momento, Heraldo, eles começam a reclamar. O texto diz que eles começam a reclamar de Deus por Moisés. E eles reclamam do Moisés, e eles reclamam de Deus, Alex. E eles reclamam que nós não aguenta mais essa comida. E Deus está mandando para eles. Eles queriam comer carne. Deus manda picanha para eles. A picanha vai voando lá no deserto. Eles comem picanha. Tem carne lá à vontade. Eles querem pão, Deus manda pão, o pão vem voando, cai o pão de cada dia, o maná, que eles tinham que recolher uma porção para cada dia, não podia recolher 2 porções, exceto na sexta-feira. Por quê? Porque senão apodrecia, significa que a nossa vida com Deus, o nosso pão de cada dia, o nosso devocional é feito dia após dia.
Não adianta eu querer ler 40 livros da Bíblia num dia e depois passar o ano inteiro sem ler um versículo. É todo dia, nossa vida de fé é vivida dia após dia. Então, eles estão ali desfrutando. Ah, mas que sede! Não tem problema nenhum. A água saiu da rocha. A água saindo da rocha, saciando a sede. Pão vindo do céu. A ave vindo na direção deles para eles comer carne, matar a vontade de comer carne. Eles começam a reclamar, e eles começam a reclamar, e eles, meu Deus, que situação! Eles esquecem que eles estavam escravizados no Egito. Eles esquecem que no Egito eles estavam sofrendo e eles produziam para Faraó, mas eles mesmos não tinham nenhum tipo de benefício naquilo ali, senão a vida deles, voltada para produzir para o Faraó. Então ali eles estão. Simplesmente a história deles começa a ser mostrada de uma maneira diferente, porque eles começam a se relembrar de coisas do passado e eles começam a ignorar aquilo que estava acontecendo no presente. Irmão, como que é chato, como que é triste isso daí? Quando a pessoa ela ignora aquilo que Deus fez na vida dela. Como é ruim quando a pessoa ela não valoriza aquilo que Deus faz. Se tem uma coisa terrível é isso daí. É a pessoa ela não saber valorizar aquilo que Deus foi trabalhando na vida da pessoa. Isso é um problema. É tão problema que nós vemos a história desenrolar de uma maneira bastante dramática, eu diria assim. Contextualizando. Você lembra? Você lembra que lá atrás, não sei se você, lá em casa tinha muito disso. Quem subiu no telhado para arrumar antena para o pai, para a mãe ver a televisão? Tem alguém que subia no telhado? Subia, Everton. E tinha que virar a antena. E meu pai era surdo. Aí virava, meu Deus. Sabão! Sabão! A hora que a antena se virava, que ficava certinho, principalmente época de Copa do Mundo. Meu Deus! Aí, a hora que ia ver, tinha 2 jogadores. Mas não era um só, é que a antena estava fazendo sombra. Ô, luta, meu Deus! Você viveu essa época aí? Aquela tela azul que colocava na frente e falava, agora nós tem TV colorida. Era nada. Era uma tela azul. Não era TV colorida. Mas a pessoa, eu lembro, lá em casa tinha essa TV colorida aí da Shopee. Que luta! De repente, toda essa. E sem falar ainda naquelas TV que você ia assistir a novela às 7 horas da noite, que estava pegando fogo, mas a TV demorava 2 horas e 40 minutos para funcionar. Então você já deixava ela ligada meio-dia para ela funcionar para 7 horas da tarde. Você tinha TV assim também ou não? Lá em casa demorava para pegar, tem uma TV que não funcionava, demorava. Tubo, né? De tubo. Meu Deus. Hoje em dia é tudo digital. A gente reclama que a internet está lerda. A gente reclama que a TV não está legal aqui ou ali. A gente reclama que o sofá não está agradável. E é um sofá que é de dormir. E antes ficava sentado num caixotinho. Era um caixote que tinha. Quantas casas que a turma sentava no caixote para assistir a TV? Meu Deus. Refrigerante, você lembra? Lá em casa, eu falei para você esses dias. Comprava refrigerante no final do ano, no Natal. Aquele engradadinho de refrigerante, aquela garrafa igual de cerveja. Comprava de tubaína, de gengibira e de laranja. Era metade para o Natal, metade para o Ano Novo. Aí tomava, o amendoim ele era cheio de tomar o refrigerante de tubaína, daí ele enchia de café com água e deixava na geladeira café com água. Hoje em dia,
Se não tiver uma coca de litro para tomar na hora do almoço, não almoça. É refrigerante todo dia. Você lembra assim ou não? Foi assim também lá na sua casa? Sim ou não? Com algum de vocês aqui aconteceu de para ir para a escola, enquanto um ia para a escola de manhã, ia com o chinelo, na volta encontrava com o irmão que estava indo, aí trocava o chinelo, aí voltava descalço? Aconteceu com vocês aqui com alguém? Não, eu sei que se eu for ficar, e se eu for dar para você a oportunidade ainda, você vai falar um monte de situações que é fato. Hoje em dia a pessoa tem 20 par de calçado. E ela olha e ela fala assim: não tem nenhum para ir na igreja. Não vou na igreja. Não aguento mais pôr essa roupa. O guarda-roupa está caindo até o fundo de tanta roupa que tem. E antes era uma peça de roupa. Às vezes duas. E revezava. A gente vai... eu só estou tentando contextualizar. Só isso. Tentando dizer coisas que acontecem hoje, para a gente conseguir entender o que estava acontecendo lá atrás. Eles estavam escravos. Eles foram tirados da escravidão e eles estão sendo levados para um lugar que manava leite e mel. O que eles estavam precisando no meio do caminho, enquanto não acontecia o milagre da terra que mana leite e mel, Deus estava provendo. Deixa eu falar para você agarrar, porque você não agarrou. Enquanto não chegar na terra que mana leite e mel, enquanto não chegar naquilo que você está esperando, enquanto não chegar naquilo que você está desejando, enquanto não chegar naquilo que você está sonhando, Deus vai prover tudo e não vai faltar nada. É assim que Deus vai trabalhando. Era assim que Deus fora trabalhando lá atrás. Só que eles resolvem parar para reclamar. Eles reclamam do Moisés. Esse Moisés aí tem um outro líder para nós? Não. Irmão, vamos falar, vamos assim, ó, com sinceridade e com humildade. O irmão administra a família. Aí tem família que tem 4 pessoas, tem família que tem 3, tem família que tem 5, tem família que talvez tenha um pouco mais. Hoje em dia, geralmente é 3, 4, quando muito tem 5. É uma luta para administrar, é ou não é? Ou é fácil? Lá em casa é 3, eu, a Márcia e o Luiz. Aí tem a Pepe, tem a Maria, tem o Adão, tem a Eva. Mas que dificuldade, a Marcinha dá um trabalho. Nossa! O Luiz Felipe, então, o único que não dá trabalho lá em casa sou eu. Só eu. Imagina o Moisés conduzir 3 milhões de pessoas, irmão. Era 3 milhões aproximadamente. 3 milhões. É muita gente. E a turma, ele tendo que ajudar, ele tendo que administrar, ele tendo que orientar, ele tendo que... Imagina a dificuldade. E a turma não tá brava com ele, não está contente com ele. E a turma está reclamando com Deus. Deus olha e fala assim: mas não é possível. Não é possível. Vou dar um jeito nisso. Eu vou resolver esse problema. Eu sei resolver problema. Deus é o Deus que resolve problema, sim ou não? Sim, ele resolve. Vou mandar cobra. Mandou cobra. Caiu a ficha agora? Agora caiu. Eu brinquei com a turma ali, nós está desde de manhã falando isso daí. Eu brinquei com a Márcia, falando: olha a cobra. Deus mandou a cobra. Não tá bom? Tá ruim? Tá reclamando? Tá descontente? Vou pôr uma cobra no seu calcanhar. E a cobra vai ficar acompanhando você. Você vai resolver reclamar, a cobra vai te picar. Foi isso que Deus fez. Deus, ele não, lá do trono dele, do alto e sublime trono dele, ele continuou de maneira poderosa. Ele simplesmente, vamos liberar umas cobrinhas. Miga, tô mandando uma miga para vocês aí. Tô mandando umas migas. E ele mandou as cobras para correr atrás das cobras. A turma começou a passar apertado, porque tomava picada. O texto fala que as picadas elas eram extremamente dolorosas.
muitas pessoas morreram. E com isso, o que acabou acontecendo? Em um dado momento, eles viram que a ficha deles caiu, eles viram que eles estavam indo por um caminho que não era o melhor caminho. O caminho da reclamação, o caminho da murmuração, o caminho de não estar satisfeito com nada, o caminho de não ser agradecido, com outras palavras, porque é o que o texto vai nos ensinar em João. Com outras palavras, eles estavam ignorando, negligenciando a palavra e se levantando contra Deus. Não tem uma coisa pior na vida de uma pessoa do que quando essa pessoa ela resolve abrir mão de agradecer e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito e faz, e essa pessoa começa a reclamar do que ela tem. Essa pessoa começa a não valorizar o que ela tem. Essa pessoa ela começa simplesmente a provocar um ambiente desagradável para quem está à volta da pessoa. Não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior. E o ser humano ele é especialista nisso, em reclamar. O ser humano é especialista nisso, em estar insatisfeito. A pessoa chega, ela vem para a igreja, quando ela vem, ela está só o pó da rabiola, como fala. Está com frieira, está com coceira, está com piolho, está com sarna, está com um monte de problema. Deus começa a cuidar, Deus começa a tratar, Deus começa a limpar, Deus começa a mudar a história da pessoa. A pessoa começa a ter a vida dela mudada, transformada. No início ela começa a ver o resultado da mudança, ela até dá uns glória, até ela fica feliz, ela até valoriza o pastor, ela valoriza a música, ela valoriza a placa, a denominação, ela valoriza. De repente, quando as coisas que estavam fora do controle dela começam a estar de uma forma controlada, mas não por ela, porque foi Deus que controlou. Ela começa simplesmente a se insurgir contra a soberania de Deus. Não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior. Tem uma coisa que eu estou aqui para provocar você para pensar. Não tem nada pior do que uma pessoa não valorizar o que Deus já fez. Porque Filipenses, Paulo fala na carta aos Filipenses, tendo por certo que aquele que começou a boa obra vai fazer o quê? Vai completar. Ou seja, a obra não está completada. Fala para quem está pertinho de você, a obra não está completada na sua vida. Agora você vai aproveitar da autoridade que Deus está te dando. Você vai dizer assim, ó, se você é reclamão ou reclamona, pare de reclamar, senão a cobra vai te pegar. Fala para quem está pertinho de você, olha a cobra. Irmão, é isso daí. É isso daí. É claro que para nós hoje é uma figura. E porque é uma figura, acaba ficando meio assim, ó, à vontade. Igual quando foi Ananias e Safira, que enganaram, ou tentaram enganar o Espírito de Deus e caíram mortos na porta da casa. Hoje em dia não cai morto, conta mentira. O que tem de crente mentiroso não é pouca gente, não. Está cheio de crente que conta mentira, mas não cai morto, então continua contando mentira. E a mentira, a Bíblia diz, o pai dela se chama diabo. Então, não cai morto mesmo? Não cai? Será? Não tem cobra nenhuma. O pastor falou. Eu até dei uma olhada para ver se tinha, mas não tem cobra. Não tem cobra? Ali a cobra, ela picava de maneira que essa pessoa, ela ia adoecendo a ponto de morrer. Nós temos visto tantas e tantas pessoas vivendo uma vida que vai definhando. Em vez da vida da pessoa em Cristo melhorar, parece que tudo que acontece é piorar. Era para a pessoa estar lá longe. A pessoa vai recuando, vai retrocedendo. Por que será? Será que não é o efeito da cobra picando? Será que não é o efeito da força do pecado? Que a Bíblia ensina, o salário do pecado é a morte.
Só que como não vai cair morto instantaneamente mesmo, na grande maioria das vezes, nós acabamos o quê? Não tem problema, então eu vou, aquilo que eu falei agora há pouco, o cuidado com as raposinhas, que nós acabamos não tomando cuidado com raposinha. Então nós vamos abrindo concessões e nós pensamos nas concessões faz pouco tempo. Nós vamos ali, e aqui a Bíblia ensina. Vieram as cobras, e a cobra picava, e à medida que a cobra picava, o povo adoecia, o povo morria. Eles começaram a olhar, e quando eles começaram a ver aquela situação toda, o temor entrou dentro do coração deles. Enquanto o temor não entra dentro do coração da pessoa, ela não muda de vida. Você sabe por que tem gente que assim, ela vai precisar passar por um vale, mas um vale que é o vale que a Bíblia chama do vale da sombra e da morte? Porque se a pessoa não passa pelo vale da sombra e da morte, ela não acorda para a vida, ela não muda de vida. Ela continua nas mesmas práticas, nas mesmas atitudes, porque para ela a vida está tranquila. Eu estou vivendo, eu estou fazendo, eu estou seguindo do meu jeito, e do meu jeito está dando certo, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Errado. Porque nós devemos satisfação sim ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Bom, eles veem a situação daquele jeito, aí eles falam, não vai dar certo. Se nós continuar assim, nós estamos tudo enrolado. Eu estou caindo fora desse barco. Aí um conversa com o outro, que conversa com o outro, que conversa com o outro. Aí eles vão até o Moisés. Irmão, tem uma palavra abençoada. Um verbo que é arrepender. A palavra é arrependimento. Não tem atitude mais poderosa do que o arrependimento na vida de uma pessoa. O arrependimento, ele muda tudo. A Bíblia ensina assim, aquele que encobre a transgressão não prospera. Prospera. Vai tentar vencer, vai tentar avançar, mas não vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. O poder do arrependimento, o poder da mudança de postura, o poder da mudança de comportamento. A pessoa põe a mão na cabeça e fala assim, eu estava fazendo o que não era legal fazer. Eu estava me comportando de um jeito que não era o melhor jeito para me comportar. Eu estava ignorando, deixando de fazer coisas que eram importantes eu fazer. E eu vi que eu não ganhei nada com isso. Muito pelo contrário, eu perdi. Então, eu não quero perder, eu quero ganhar. A melhor coisa é eu rever o meu comportamento. Eles se arrependem. Eles reveem o comportamento deles. E eles vão até o Moisés. Eles falam, Moisés, nós vacilamos. Moisés, nós demos maior bobeira. Foi mal, Moisés. Fala com Deus. Conversa com Deus. Vê o que dá para Deus fazer para nós aí, Moisés. A situação ficou feia. A situação ficou difícil. Está osso, Moisés. E o Moisés ouve eles. E o Moisés vai conversar com Deus. Deus, o senhor viu, né? Eu sei que o senhor viu. Mas meu dever é falar com o senhor. Então eu estou ouvindo falar com o senhor aqui. Primeiro, eles estavam escravos. O senhor tirou todos eles de lá. Aí, o senhor está conduzindo eles numa terra boa, mas está ensinando eles até o momento deles chegarem na terra boa. Eles não estão bons, eles não estão contentes, eles estão insatisfeitos e viraram reclamar do senhor de mim. Aí o senhor manda a cobra. E eles estão sendo picados de cobra. Agora eles resolveram arrepender. Eles pediram para eu falar com o senhor. O senhor é que manda. O que o senhor me diz? E Deus fala com Moisés, Moisés, fica tranquilo, porque quando a pessoa ela se arrepende, eu revejo posicionamentos que eu tomaria. Nós pensamos nisso há poucos dias atrás. Se eu não tiver enganado, domingo passado. Deus revê posicionamentos.
Vamos fazer o seguinte, Moisés. Vamos fazer o seguinte. Você vai pegar bronze e vai forjar, vai moldar uma cobra, uma serpente. Vai pegar essa cobra e vai colocar no alto. Essa cobra vai ficar no alto e quem olhar para essa cobra, tiver sido picado e entender, opa, eu errei, vai olhar e vai ter perdão. Tá feito. Vamos fazer assim, Moisés. E o Moisés faz. E o Moisés, ele funde a serpente de bronze, levanta a serpente de bronze. As outras serpentes que não eram de bronze, elas continuavam no meio do povo. O povo ia andando e a serpente andando atrás. O povo ia andando, a serpente não saiu do meio do povo. A serpente continuou acompanhando o povo. A serpente ficava assim, ó. Tô de olho em você. Miga, eu te pego. Era isso daí. E tinha gente que pensava, não vai dar nada. Vou fazer o que não é para fazer. Acabava de fazer, sentia algo. Aí, olhava quem que estava lá? A cobra. Resolvi desobedecer. É melhor eu ouvir e colocar em prática. Olhava para a serpente e o efeito do veneno e a consequência do erro a partir da obediência era anulada. É disso que a gente está conversando hoje aqui, com o tanque de batismo cheio de água, pronto para ajudar qualquer pessoa que queira se encontrar com Jesus. Primeira coisa importante para a gente pensar, e nós não podemos negligenciar isso daí. O pecado, ele mata. O pecado, ele produz morte. O pecado, ele é ruim. Ali, o texto, ele é específico, ele fala de uma maneira muito clara. Eles murmuraram contra Deus, contra Moisés. Eles passaram a reclamar. Murmuração é pecado, irmão. Então, cuidado para não cair nessa prática de ficar murmurando, ficar reclamando de tudo. Além de ser desagradável você estar perto de um reclamão, o ambiente fica desagradável, o ambiente fica ruim, faz mal para quem vive na reclamação. Cientificamente comprovado, o cérebro fica doente. Pessoa que vive reclamando fica doente. É comprovado cientificamente. Além do que acaba trazendo uma série de outras dificuldades para a vida da pessoa. Aqui especificamente no verbo usado, murmuração, murmuraram. Mas não é só murmuração, é ignorar a palavra, é fazer pouco daquilo que Deus ensina, é não dar atenção à palavra. Então, primeiro ponto, para a gente organizar e ir para o final da nossa conversa. Segundo ponto, o homem, ele por si só, ele não se salva. Nós estamos estudando salvação na escola bíblica, na escola de fé na sexta-feira, e nós estamos conversando muito sobre isso. O homem não produz salvação para si, quem produz a salvação é o próprio Deus. Deus, ele fala, Deus, ele orienta, Deus, ele ensina, Deus, ele instrui, constrói a serpente. Quem olhar para a serpente vai ter vida. Foi orientação dada por Deus. Na cruz, Jesus foi levantado. Quem olha para Jesus tem salvação. A salvação está em Jesus. A salvação não está na placa da denominação. Não é denominação que salva, irmão. Não é a quadrangular, não é a assembleia, não é a batista, não é a presbiteriana, não é a congregação, não é a universal, não é a Deus é amor. Não é placa de denominação que salva. Não é. Quem salva é Jesus. Não é pastor que salva. O pastor não salva. Quem salva é Jesus. Pastor é um irmão mais velho que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar, mostrando passos que nós podemos dar e devemos dar para vivermos uma vida em segurança e vivermos uma vida tranquila. Mas não é pastor que salva.
Quem salva é Jesus. A pergunta que fica para a nossa reflexão nesse momento é: você quer ser salvo? Você quer viver a salvação? Se você quer ser um salvo e viver a salvação, você precisa de Jesus. Mas não é um Jesus que fica na camiseta, no pano do fogão, no prato em cima do armário. Não é um Jesus que é Jesus apenas de rede social que a pessoa coloca, aquele Jesus que muitos hoje em dia até tatuam Jesus e não sei o que lá, e a partir daquela mensagem oferecer um Jesus que a pessoa mesmo não vive. É um Jesus que entra aqui, ó, dentro do coração. É um Jesus que ocupa e preenche a alma da pessoa. É um Jesus que faz com que a pessoa ela consiga entender que tudo que ela precisa, em Jesus ela terá. Isso é para toda e qualquer pessoa. A salvação, ela vem de Deus para a nossa vida. Deus, ele provê o meio da salvação. O meio da salvação se chama acreditar no sacrifício de Jesus. Todo aquele que crer e for batizado. Ô Miguel, Bíblia, vamos. Marcos 16, 15. Vamos ler 16, 15, por favor. Marcos 16, 15. Lhes ordenou, igual ele tinha conversado com o povo lá atrás, hoje ele está conversando com a gente aqui. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o evangelho tem que ser proclamado, tem que ser falado, tem que ser anunciado. O que é o evangelho? É a boa nova da salvação. Qual é a boa nova da salvação? O homem é pecador, mas Deus ama o homem e tem a solução para o pecado do homem. E a solução se chama Jesus. Verso 16. Aquele que crer nessa mensagem que eu acabei de dizer e for batizado, aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, será salvo. Todavia, aquele que não acreditar será condenado. Romanos 10. Verso 9. Verso 8. Pronto. Romanos 10, verso 8. A palavra está bem próxima de ti. Está fácil até da gente ouvir, entender, compreender a palavra, né? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca, no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Que palavra que é essa, pastor? Verso 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Lá atrás, eles precisavam fazer o que mesmo para viver? Som de suspense, Diogo. Som alegre mesmo. Esquece o som de suspense. Eu estou pegando no pé dele aqui só. O que eles tinham que fazer para viver? Olhar para a serpente, olhar para a cobra. Se soubesse que a serpente estava lá, mas não olhasse, vivia? Não. Para viver tinha que olhar. Porque fé sem obras é morta. Eu acredito tanto que tem uma serpente lá levantada, mas eu acredito tanto que eu não preciso nem olhar. Vai morrer. Porque a palavra diz, tem que olhar. Eu acredito tanto que Jesus morreu na cruz para dar vida eterna. Eu acredito tanto que eu não preciso nem batizar. Não é verdade. Se fosse verdade, não estava escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto. É o que está na Bíblia. E na Bíblia está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é um dos grandes problemas até hoje. Que a pessoa, muitas vezes nós falamos disso, mas eu estou finalizando a conversa, a pessoa ela quer prover para ela a salvação do jeito dela. Eu falo muitas vezes aqui, você já me ouviu falar muitas vezes, o que eu penso, o que eu acho não importa. Nem a Márcia, com todo o respeito, que é minha esposa, muitas vezes o que eu acho é diferente do que ela acha.
E tá tudo bem, a gente se entende assim. Agora, não é o que eu acho. Eu acho que tem que batizar. Eu acho que tem que confessar Jesus como Senhor. Eu não acho nada. A Bíblia diz, você acredita com o coração, confessa com a boca. A Bíblia diz, você olha para a serpente e vive. A Bíblia diz, você crê e passa pelas águas e é salvo. É a Bíblia que diz. Pergunta para quem está pertinho de você. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Fala assim, ó, se você acredita, então você precisa demonstrar que acredita, praticando a palavra de Deus, no dia a dia. É isso, irmão. É isso, irmã. Não tem conversa. Não tem jeitinho. Não tem, não, mas... Não tem. É do jeito que está na Bíblia. O problema é que às vezes acaba nos incomodando, porque nós não... perguntei quem gostava de sofrimento aqui, ninguém gosta, ninguém levantou a mão. Nós não queremos ficar incomodado, nós queremos que fique tudo fácil e tranquilo. Mas não é do jeito que vai ficar fácil e tranquilo, é de um jeito que muitas vezes para nós vai exigir de nós uma atitude. Volto na palavra do pastor Toninho. Se você não quer aumentar o esforço, diminua o sonho. Quem quer ir para o céu aí? Deixa eu ver. Para o inferno. Céu. Inferno. Inferno. Vigia, varão. Quer ir para o céu, tem que aumentar o esforço. Quer ir para o céu, o sonho é chegar no céu, aumenta o esforço. Não meça a força que você vai ter que empreender. Não, faz o seu máximo. E o que faltar, pastor? Deus vai completar. Ele tem um plano de vida abundante, pasto verdejante, água tranquila, terra que mana leite e mel. Deus tem o melhor para todos nós. Que Deus nos ajude a vivermos e vivermos na bênção, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Eu quero orar por você, se você me permitir. Pode ficar sentado mesmo? Eu quero fazer essa oração nesse momento. Meu Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz. Lá atrás pessoas morriam porque ignoravam, negligenciavam o Teu cuidado, o Teu favor, o Teu poder. Meu Deus, hoje também nós vemos, muitas vezes acabo não fazendo o que o Senhor ensina a fazer, logo tenho que me arrepender, porque eu quero viver na bênção. Certamente há outras pessoas que também acabam fazendo diferente do que deve ser feito, mas nós estamos aqui para dizer, nos perdoa, nos ajuda, nos ensina, nos corrija, nos liberta, nos transforma. O povo viveu olhando para a serpente. Nós vivemos olhando para Jesus. Que essa bênção ela permaneça sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Olhar para Jesus significa colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa esse povo em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Que Deus abençoe. Fala para quem está pertinho de você assim, ó. Se alguém vier reclamar perto de você, avisa essa pessoa que tem cobra pertinho dela. Fala para ela assim, olha a cobra, hein?